A paz do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, eu sou o pastor Carlos. Quero trazer para nós hoje, um estudo que tem como título, A Mente Humana sob o Olhar de Deus e da Psicologia. A criação da mente humana, origem e propósito. Texto base. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, ou macho e fêmea os criou. A mente humana é uma das mais impressionantes criações divinas, capaz de conceber ideias, fazer escolhas morais e refletir sobre o próprio Criador. Antes de qualquer abordagem científica ou psicológica, a Bíblia revela que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito carrega, entre outros aspectos, a ideia de que a humanidade possui atributos que refletem a natureza de Deus, inclusive a capacidade de pensar, sentir, criar e decidir. A ciência e a psicologia estudam a mente de forma estrutural e funcional, dividindo-a em níveis de consciência e analisando os processos mentais que governam o comportamento. Já a Bíblia apresenta a mente como um campo de batalha espiritual e como a sede das decisões que determinam o destino eterno do homem. A proposta deste capítulo é alinhar essas visões, compreendendo a origem e o propósito da mente segundo a Bíblia e validado pelos conhecimentos científicos atuais. A mente como reflexo da imagem de Deus. Ao dizer façamos o homem à nossa imagem, Deus concede ao ser humano características divinas, e a capacidade de raciocínio, de planejar, de escolher entre o bem e o mal e de criar conceitos abstratos é uma dessas. Diferente dos demais seres vivos, o homem foi dotado de consciência, autoconsciência e espiritualidade. A mente, nesse sentido, não se limita ao cérebro físico, mas abrange também o espírito humano, a capacidade de se relacionar com Deus e refletir sua vontade. Assim, a mente humana foi criada perfeita, para dominar, administrar e se sujeitar ao Criador, sendo ela também o canal pelo qual o homem poderia ouvir a voz de Deus e manter comunhão espiritual. Ciência e psicologia vêm entendendo a mente humana. A psicologia moderna classifica a mente em 3 níveis. Consciência, em tudo aquilo que percebemos no momento presente. Subconsciente, de memória e emoções armazenadas que influenciam atitudes e respostas automáticas. Inconsciente, em camadas mais profundas de lembranças e traumas não acessíveis diretamente, mas que moldam comportamentos. A neurociência atual mostra que os pensamentos e emoções são produtos de interações complexas entre neurônios e circuitos cerebrais, mas reconhece que há fatores subjetivos, como fé, valores e crenças, que transcendem a explicação puramente material. Comentário. Essa classificação científica não se opõe à teologia, mas a complementa, pois a Bíblia já tratava de níveis de pensamento e intenção antes mesmo da ciência moderna surgir, Hebreus capítulo 4 versículo 12. Assim, a mente humana é um projeto divino, complexo, multifacetado e espiritual, refletindo a sabedoria do Criador. A mente como ferramenta divina. A Bíblia ensina que Deus criou o homem para administrar a criação e refletir sua glória. A mente seria, então, a principal ferramenta para executar esse propósito. Ela permitiria ao homem interpretar as leis divinas e viver de acordo com elas. Provérbios capítulo 23 versículo 7. Porque, como imaginou na sua alma, assim é ele. Comentário. Esse versículo revela que o homem se torna aquilo que pensa. Isso demonstra o poder da mente na formação do caráter e na definição de destinos. Deus criou a mente para que ela fosse programada pela sua palavra, mas o pecado a contaminou, gerando conflitos internos e distorções. Aplicação prática. Valorize sua mente como dom de Deus. Entenda que ela é sagrada e foi criada para refletir a imagem de Deus. Proteja o conteúdo que acessa. Tudo que entra pela visão, audição e meditação influencia seu padrão de pensamento e suas atitudes. Busque diariamente renovar sua mente. Mesmo criada perfeita, a mente humana precisa de constante alinhamento com os princípios divinos para permanecer saudável e direcionada. Pratique a reflexão espiritual. Reserve momentos para avaliar seus pensamentos e sentimentos à luz da Palavra de Deus.
A mente humana é mais do que um conjunto de processos bioquímicos, se ela é uma obra-prima divina, reflexo direto do Criador. Ela foi projetada para dominar o ambiente e se sujeitar a Deus. Entender sua origem e propósito é o primeiro passo para restaurá-la à condição para a qual foi criada. Oração sugerida. Senhor, obrigado por ter me criado à tua imagem e semelhança. Ajuda-me a compreender o valor da mente que me deste, a usá-la para te glorificar e a preservá-la pura, saudável e direcionada pela tua vontade. Amém. A queda e a contaminação da mente. Capítulo Gênesis 3 versículo 1 ao 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, e não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, e não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Se no capítulo anterior vimos a mente como criação perfeita e reflexo da imagem de Deus, aqui contemplamos a sua contaminação pelo pecado. A queda do homem não afetou apenas sua condição física e espiritual, mas também sua estrutura mental, emocional e moral. A entrada do pecado no mundo distorceu os pensamentos humanos, introduziu o engano e estabeleceu conflitos internos. A ciência reconhece que traumas, influências culturais e fatores ambientais afetam o comportamento humano. A Bíblia, porém, vai além, mostrando que há uma raiz espiritual de desordem mental decorrente da rebelião contra Deus. A sedução mental. Antes do ato físico da desobediência, houve um processo mental. A serpente, Satanás, direcionou o diálogo para questionar a instrução divina, gerar dúvida e alterar a percepção de Eva. Isso revela que o campo de batalha do inimigo é a mente. Toda tentação começa na mente, por meio de pensamentos, imaginações e interpretações distorcidas. Satanás sabia que, se conseguisse alterar a maneira de Eva pensar, poderia dominar seu comportamento. Esse padrão permanece até hoje. Psicologia e a origem cognitiva do comportamento. A psicologia cognitiva explica que nossos pensamentos influenciam diretamente nossas emoções e comportamentos. A cadeia é pensamento, emoção, ação. No Éden, Eva passou a considerar a proposta da serpente, pensamento, viu que a árvore era agradável e desejável, emoção, e então comeu o fruto, ação. A Bíblia já apresentava esse princípio antes da ciência cognitiva. Por isso, o Novo Testamento insiste em renovar a mente, Romanos capítulo 12 versículo 2, pois a mudança começa no pensamento. A contaminação da mente. Efésios capítulo 4 versos 17 e 18. Digo, pois, e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo descreve o estado da mente longe de Deus, em vaidade, entendimento entenebrecido, ignorância e dureza. Essas condições mentais são as consequências da queda. A mente humana, antes pura e governada por Deus, tornou-se suscetível ao engano, orgulho, medo, culpa e confusão. Efeitos psicológicos do pecado. A entrada do pecado trouxe as primeiras manifestações de desequilíbrio emocional. Culpa, conheceram que estavam nus, o sentimento de vergonha. Medo, e me escondi porque tive medo, Gênesis capítulo 3 verso 10, o surgimento da ansiedade. Distorção de responsabilidade, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente, defesa psíquica. A psicologia moderna reconhece esses mecanismos, culpa patológica, ansiedade, deslocamento de culpa. A Bíblia mostra que a origem está na ruptura com Deus. Aplicação prática. Vigie seus pensamentos. Toda tentação começa com um pensamento.
Identifique e rejeite padrões mentais contrários à palavra. Rejeite a dúvida sobre a palavra de Deus. Não permita que questionamentos contrários à Escritura ocupem sua mente. Confesse suas falhas e culpas a Deus. Isso alivia a mente e quebra o ciclo de acusação mental. 1 João capítulo 1 verso 9. Fortaleça-se com a verdade. Substitua pensamentos distorcidos pela verdade da palavra. Filipenses capítulo 4 verso 8. A queda contaminou a mente humana, tornando-a vulnerável ao engano, culpa, medo e orgulho. Compreender esse dano é o primeiro passo para buscar a renovação proposta por Deus. A mente humana precisa ser libertada da influência do pecado para voltar a cumprir seu propósito original. Oração sugerida. Senhor, reconheço que o pecado contaminou a minha mente e emoções. Liberta-me de todo pensamento distorcido, medo e culpa. Alinha minha mente à tua palavra e faz-me viver em comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém. A mente, um campo de batalha espiritual. 2 Coríntios capítulo 10 verso 3 e 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A mente não é apenas um órgão ou uma função cerebral, se é um território espiritual. Segundo a Bíblia, é nela que se travam os conflitos mais decisivos entre o bem e o mal. Os pensamentos humanos podem ser influenciados por Deus, pelo próprio homem ou pelo diabo. A ciência estuda a mente como fonte de cognição, memória, emoção e comportamento. A Bíblia, porém, revela que além dessas funções, ela é um campo espiritual onde decisões eternas são tomadas. Fortalezas mentais. Comentário. O apóstolo Paulo usa a expressão fortalezas para descrever padrões mentais rígidos e resistentes à verdade divina. São estruturas de pensamento construídas por ideias erradas, traumas, tradições humanas e filosofias contrárias a Deus. A psicologia reconhece fenômenos semelhantes. Crenças limitantes e ideias profundamente enraizadas que sabotam o indivíduo. Ciclos de pensamento negativo e padrões automáticos que perpetuam culpa, medo ou inferioridade. Defesas psíquicas e mecanismos inconscientes de proteção contra verdades dolorosas. A Bíblia chama isso de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A batalha dos pensamentos. Comentário. Todo pensamento que contradiz a palavra de Deus precisa ser identificado e levado cativo à obediência de Cristo. Isso significa que a mente deve se submeter à autoridade de Deus, e não a impulsos ou influências externas. A psicologia cognitivo-comportamental ensina a identificar, questionar e substituir pensamentos disfuncionais. A Bíblia já propunha isso séculos antes. Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A guerra espiritual na mente. Efésios capítulo 6 verso 11 e 12. O revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha da mente é parte da guerra espiritual. Satanás não precisa tocar no corpo ou nos bens para destruir uma pessoa, basta ocupar sua mente com medo, culpa, orgulho ou dúvida. Por isso, a renovação da mente é essencial na vida cristã. Romanos capítulo 12 verso 2. Armas espirituais para a mente. Paulo afirma que as armas espirituais são poderosas para derrubar essas fortalezas. Entre elas, a palavra de Deus, Efésios capítulo 6 verso 17, neutraliza mentiras. A oração, Efésios capítulo 6 verso 18, conecta a mente ao Espírito Santo. O louvor, Salmos 42 verso 5, reorganiza os afetos internos e expulsa a opressão. A vigilância mental, 1 Pedro capítulo 5 verso 8, impede a formação de padrões destrutivos. A neurociência mostra que o cérebro é maleável, neuroplasticidade. Ou seja, é possível substituir padrões mentais prejudiciais por outros saudáveis.
Isso confirma o princípio bíblico da renovação da mente. Pratique a vigilância mental diária. Identifique pensamentos destrutivos e confronte-os com a palavra. Se alimente da Bíblia continuamente. Isso fortalece as defesas mentais e espirituais. Ore declarando a verdade sobre sua vida. Transforme declarações bíblicas em orações pessoais. Substitua o medo pela fé, a dúvida pela esperança e a culpa pela graça. A mente é o principal campo de batalha espiritual. É nela que se decide quem governa, Deus, a carne ou o diabo. Por isso, o cristão precisa disciplinar seus pensamentos e estabelecer a palavra como padrão absoluto. Oração sugerida. Senhor, reconheço que muitas batalhas se travam na minha mente. Capacita-me a identificar e derrubar fortalezas e pensamentos contrários à tua vontade. Ensina-me a pensar o que é verdadeiro, puro e digno. Que a tua palavra governe meu interior, e que minha mente permaneça sob o domínio de Cristo. Amém. A renovação da mente, do princípio da transformação. Romanos capítulo 12 verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um dos conceitos mais poderosos e transformadores apresentados nas Escrituras. Paulo ensina que só haverá verdadeira mudança de vida quando a mentalidade for transformada. Isso significa substituir padrões de pensamento antigos e carnais por valores e princípios espirituais. Esta é a parte 1 do meu vídeo, tirado do primeiro capítulo da minha apostila de 30 capítulos sobre o assunto. A voz foi gerada pelo aplicativo Clipsha. Curta, compartilhe e inscreva no canal. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.